Se não ligar aqui, não funciona. E para dar som na caixa tem que aumentar aí também, né, Gabriel? Então tá bom. Vamos nos sintonizando aqui. Já estou com a garganta um pouco, né? Reclamando aqui de falar muito. Já é o terceiro copo de água desse daqui e não melhora, né? Só dá uma hidratada, né? Mas abra a sua Bíblia para o livro de Levítico, capítulo de número 11. Lá no início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico. Terceiro livro da Bíblia, capítulo de número 11. Nós olharemos para esse texto e deixe-me contextualizá-lo quanto ao contexto de Levítico e algumas questões importantes que já estudamos aqui também, mas que é importante para nós diante do que vamos pensar nesta noite, né? As crianças estão aí, os juniores estão aí com a anotação da mensagem, né? Intitulada A Caminhada com Deus. Então, o livro de Levítico é um livro extremamente importante, fundamental nas Escrituras, e provavelmente deveria ser o primeiro livro a estudarmos quando nós encontramos com Cristo. Porque ele é um livro que apresenta, em primeiro lugar, a verdade de que como um homem pecador, como que uma mulher pecadora pode se aproximar de Deus e ser aceita por Deus. Levítico vai nos responder a essa questão importante. Visto ser Deus santo, visto ser Deus aquele que governa sobre todas as coisas com poder, com santidade, com majestade, a Bíblia irá apresentar Deus como sendo luz, como sendo alguém puro em seu caráter. Deus não tem mancha, em Deus nós não encontramos mentira, em Deus nós não encontramos mácula alguma, defeito algum. Só que essa santidade de Deus faz com que Ele não apenas esteja ausente do que é manchado pelo pecado, como faz de Deus alguém diferente de tudo que existe. Ser santo significa estar consagrado a um propósito específico, mas ser santo significa que é diferente de tudo o que existe. Deus é diferente de tudo. E esse Deus que não pode ter relacionamento, esse Deus que não pode ter comunhão, esse Deus que não pode ter contato com o pecado, como pode Ele receber um pecador em sua presença e aceitar este pecador? O livro de Levítico vai responder para nós. O capítulo 1 de Levítico vai tratar essa verdade. Que o homem pode aproximar-se de Deus, ser aceito por Deus, se ele fizer aquilo que Deus disse para fazer. E Deus disse para o homem pecador apresentar-se diante dele com um sacrifício de sangue. Em Levítico, Deus está estabelecendo o culto para Israel, a liturgia do culto para Israel, a forma de adoração com o seu Senhor, que havia tirado o povo do Egito, e a forma como o pecador israelita no meio do deserto poderia ser aceito por Deus que é santo, é através do derramamento de sangue. Então o judeu ele poderia apresentar-se diante de Deus oferecendo um novilho ao Senhor. Esse sacrifício, eu estou ouvindo algum burburilho aí, Gabriel? Não, é aqui. Vamos trocar, bom? É a minha própria respiração aqui. Agora dê um pouco. Isso, Gabriel. Me ajude, por favor. O israelita poderia apresentar-se diante de Deus através de um novilho. Mas quando sendo de um novilho, não poderia ser de 2 anos, de 3 anos, não poderia ser um boi, conforme diz na roça, um boi erado, um boi adulto. Não poderia ter defeito, não poderia ter mancha, não poderia arrastar de uma perna. Esse novilho precisaria, conforme a descrição de Levítico, capítulo 1, ser perfeito, sem defeito.
E o padrão estabelecido é pelo próprio Senhor. E a forma de oferecer esse novilho também era determinada pelo próprio Senhor, por Deus. Então tem lá os detalhes, como que deveria ser sacrificado esse novilho, como que deveria ser repartido os pedaços desse novilho, o que se faria com o sangue do novilho, como queimaria esse novilho, para que depois, conforme o texto vai dizer, esta fosse uma oferta de aroma suave, agradável, aceitável para Deus. Mas caso o israelita não pudesse oferecer o que tinha certo custo, o sacrifício de um novilho, ele poderia, segundo Levítico, oferecer o sacrifício de um cordeiro, um animal mais acessível, mas também tinha as suas exigências. Mas caso esse Deus que é exigente, esse Deus que dá em detalhes a forma de ser aceito, ele também é acessível. E para o israelita no deserto, ele também teria o seu pecado perdoado caso capturasse uma rolinha ou um pombinho e os oferecesse como sacrifício para perdão dos seus pecados. E os detalhes de como fazer também estão lá, todos detalhados. E apenas dessa forma, sendo do jeito de Deus, o pecador poderia ser aceito por Deus. Hoje nós iniciamos o nosso culto com uma música, depois a leitura bíblica, a oração, outras músicas, tivemos o recolhimento das ofertas, alguns avisos, a oração com as crianças e a pregação agora. E ninguém chegou aqui arrastando um novilho. Ninguém trouxe uma rolinha ou um pombinho para ser sacrificada no altar do Senhor. Isso porque a Bíblia vai continuar revelando o plano perfeito de Deus e vai nos mostrar que um dia Jesus Cristo, aquele que nós comemoramos quarta passada, ou pelo menos a ideia, a verdade de que um dia Jesus veio a esse mundo, é Natal, Jesus vem a esse mundo, é o nascimento de Jesus. A Bíblia mostra que Jesus, como Cordeiro de Deus, foi sacrificado em nosso lugar. Nós não oferecemos mais sacrifícios no altar, como o judeu ofereceu, porque o sacrifício de Cristo é perfeito e é eternamente suficiente. Não é um sacrifício que precisa ser repetido. Foi aceito por Deus, o perdão dos nossos pecados foi estabelecido com o derramar do seu próprio sangue. Por isso que João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade. Porque o que Cristo faz anula o sistema sacrificial estabelecido no Antigo Testamento. Mas uma verdade, irmãos, eu quero destacar aqui antes de pensarmos propriamente no nosso texto de hoje, é que ser aceito por Deus não era do jeito que o israelita julgava que seria. Se ele julgasse que oferecendo uma novilha, uma fêmea, ele seria aceito, Deus não o aceitaria, porque Deus disse que era macho de 1 ano. Se ele julgasse que poderia oferecer aquele novilho macho de 1 ano com defeito, raquítico de alguma perna, com alguma doença, alguma coisa, Deus diz, eu não aceitarei. Ou se de repente quisesse oferecer um outro tipo de ave, que não fosse rolinha ou pombinho, não seria aceito, não teria perdão para os pecados. Ou ainda sendo a oferta, como Deus descreveu, mas de uma maneira errada, não seria aceito. E essa verdade, ela se estabelece da seguinte forma. Deus aceita cada pecador arrependido, que crê e confessa Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Não existe 2 formas de Deus aceitar um pecador. Não existe uma forma e meia de Deus aceitar o pecador. A forma como Deus aceita em sua presença um homem e uma mulher pecadora é da forma como Ele disse que é o caminho, que é a maneira. E como disse, hoje, nos nossos dias, esse sacrifício é o de Jesus Cristo que já foi oferecido. Então a igreja, a religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém.
Guardar, né, algumas tradições não salva ninguém. Eu comemoro o Natal. Não salva ninguém comemorar Natal. Eu não comemoro o Natal, porque Natal é uma festa pagã. Não salva e não deixa de salvar ninguém. A salvação foi estabelecida apenas por Deus e do jeito de Deus, apenas do jeito de Deus, o homem pecador será aceito por Ele, que é através de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus existiu, mas se você não crê que Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem poder para perdoar os seus pecados e arrependido, você se entregar a Ele, não receberá perdão dos pecados, porque é a forma como Deus estabeleceu. Só entra no meu céu da minha maneira, Deus diz. E Ele providenciou a maneira. E a maneira de Deus não nos custa dinheiro, irmãos. Não nos custa sacrifício. A maneira de Deus custa também o abandono das autoconfianças, do autojustificação, né? O abandono das crenças que carregamos desde pequeno, que é desse jeito, que é dessa forma. Olha, entrar no céu é do jeito de Deus. E Ele já providenciou toda forma, toda maneira. Né? Creia, renda-se ao Senhor. Mas o tema de hoje, conforme disse, é a caminhada com Deus. Então nós vamos olhar para um dos pontos deixados por Deus em Levítico, para percebermos que, né, como que o homem pecador que já foi aceito por Deus, porque foi através do sacrifício que Deus estabeleceu. Então, como que esse homem, aceito por Deus, pode caminhar com Deus? Como que o homem pecador anda com Deus? E nós vamos perceber que também é do jeito de Deus. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito do seu influencer principal diz, tá? Não é o jeito de que o líder político diz, não é o jeito do que o seu time, né, de futebol vive, faz, estabelece, não é o jeito dos seus colegas. Caminhar com Deus é do jeito de Deus. E vamos olhar um aspecto de como Deus disse para o povo de Israel, e aí eu quero extrair o princípio para o povo de Israel, tá? Do como Deus disse, caminhar comigo precisa ser observado alguns aspectos quanto à vida pessoal. Tá? A vida pessoal. O livro de Levítico, ele irá girar em torno de uma ideia principal. Tá? Existe o versículo principal no livro de Levítico, que é Levítico, capítulo 11, versículo 45. Tá? 44, 45, onde o versículo vai dizer o seguinte: e serei santo, porque eu sou santo. A palavra santidade é repetida no livro de Levítico mais do que em qualquer outro livro da Bíblia. Então, a ideia principal do livro de Levítico é apresentar para nós um Deus que é santo e apresentar para nós a verdade de que Deus espera do povo que se chama pelo seu nome, é que esse povo também seja santo. Que esse povo seja separado, que esse povo seja diferente do que existe. Então, o livro de Levítico irá girar em torno dessa ideia principal, de que o povo de Deus precisa andar em santidade, e a santidade está estabelecida em quem o próprio Deus é. Tá? E hoje nós vamos ver que essa caminhada com Deus exige alguns aspectos da vida pessoal em relação à comida. A comida. Já pensou um negócio desse? Capítulo 11 de Levítico. Um bocadinho mais de som, Gabriel. Conforme eu for perdendo a voz aqui, você vai subindo aí, tá? Capítulo 11 de Levítico diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem em terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos e as
em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Deixa eu explicar aqui. O casco dividido é fácil da gente entender, né? Então, o cavalo ele tem um único casco, né? Ou se você chamar de unha, nunca vi ninguém chamar o casco do cavalo de unha, mas o casco do cavalo e dos equinos, ele é fundido de um só, não é dois, é um só. Agora nós vemos o do boi, por exemplo, já é dois, né? Já é repartido. Então isso é um casco fendido, tá? Separado, tem uma fenda, tem uma separação no meio. Deus está falando, o animal que vocês podem comer, em primeiro lugar tem que ter o casco fendido, repartido. Só que existe uma outra característica necessária para ser um animal comestível. Deus diz que tenha o casco repartido em duas partes e que rumine. Ruminar é um processo digestivo, onde o animal, ele traz de volta, né, a parte do capim, do seu alimento, para ficar remoendo. Você já viu a vaca mastigando lá? A vaca, ela tem, né, o boi, vamos pensar assim, tem as unhas fendidas e rumina. Então, estava entre os animais que poderia consumir. Ruminar é aquilo que a vaca fica fazendo lá, né? Às vezes ela está na sombra, à noite, fica lá dormindo, com cara de nada, mas está mastigando, né? Traz novamente a sua boca parte do alimento consumido durante o dia, algo que ela não teria tempo de comer tanto para se manter, porque é um animal enorme, mas ela vai remoer aquela comida. Então, Deus está dizendo para o povo de Israel, precisa ter as unhas fendidas, o casco fendido, e precisa ruminar. Do contrário, não pode. Tem um, mas não tem o outro, não pode. Olha só, vamos ler o texto. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem os cascos divididos, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impura. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina, e, portanto, também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. Então, eu posso daqui um pouco explicar um pouquinho mais, mas a leitura é muito clara entre dizer aquilo que Deus disse que pode e estabelecer aquilo que Deus disse que não pode. Continuando a leitura, versículo 9. De todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja de água salgada ou de rios. Contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas e escamas. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como às das criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tenha barbatanas e escamas é detestável para vocês. Aqui Deus acrescenta a informação de que não apenas não era permitido consumir, mas que tocar no cadáver de algum animal que Deus disse que era inapropriado, fazia do judeu alguém impuro cerimonialmente durante aquele dia. Continuemos a leitura, versículo 13. Estes são os animais voadores que vocês consumirão, ou considerarão detestáveis e não comerão. O abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos,
a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o cormorão, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Não comerão insetos alados, ou insetos de asas, que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, olha o que Deus diz aqui, se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até o entardecer. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Todo animal com os cascos divididos de forma desigual, ou que não rumina, é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Estes são os animais impuros para vocês. A lista é muito clara. Deus é muito rico nos detalhes. Não há margem para reinterpretação da ordem de Deus. E continuemos a leitura por mais um pouco. Diz assim, versículo 29. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês. A doninha, o rato, todas as espécies de lagartos grandes, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto comum, o lagarto da areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro, pano ou saco. Qualquer que seja seu uso, deverá ser colocado de molho em água e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro da vasilha ficará contaminado, e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair, ficará contaminado. Se o objeto for o fogão ou o forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras. Mas se estiverem sido regadas quando o cadáver cair sobre elas, as sementes são impuras. Aí você vai ouvindo e lendo e diz, oxente, o que é isso? Vamos ler mais um pouco, tá? Diz assim, se morrer um animal que vocês têm permissão de comer, e alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer.
Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que se arrastam sobre o ventre, bem como os que têm 4 pernas e os que têm muitas pernas. Todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. Não se contaminem com eles. Não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles. Pois eu sou o Senhor seu Deus. Consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo. Essas são as essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas e dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão o que é impuro e o que é puro. Os animais que vocês podem comer e os animais que não podem. Ok, irmãos, um texto longo, né? Repetitivo, mas faço questão, como sempre, de ler o texto. Penso que ele já por si só explica o que está acontecendo. Eu preciso apenas, a pontuar algumas verdades e aplicar às nossas vidas. Lembrando que nós estamos falando de um judeu no meio do deserto, que saiu do Egito, que está caminhando e vai caminhar por cerca de 40 anos ainda, não sabe disso, mas vai caminhar no deserto por cerca de 40 anos. Como esse judeu pecador, condenado ao inferno, pode ser aceito por Deus através de fazer o sacrifício que Deus disse para fazer. Como esse judeu que foi aceito por Deus poderá caminhar em santidade com Deus, observando aquilo que Deus disse para ele observar. Nesse capítulo, sobre a comida. O que é puro, o que é impuro. O que pode, o que não pode. Mais à frente, ele vai falar sobre questões, relacionadas a outros aspectos, como, por exemplo, a vida social. Existe a vida pessoal quanto ao que come, existe a vida social em relação ao parto, em relação à lepra. Existe a questão religiosa, como esse judeu vai caminhar com Deus no aspecto religioso, observando as festas que Deus disse. Mas hoje nós vamos ficar sobre esse aspecto pessoal envolvendo a comida. Tá? Alguns olham para esse texto e dizem, está vendo aqui, não pode comer isso porque isso aqui faz mal. Está vendo? O rato faz mal, por isso que não pode comer o rato. Isso aqui, irmãos, o texto de Levítico, o livro de Levítico, e essas regras aqui dadas por Deus para Israel, não tem como consideração elementar, fundamental, estrutural, aquilo que faz mal e aquilo que não faz mal. Não é essa a questão aqui. Pode sim ter alguns aspectos aqui envolvidos, tá? Pode sim ter implicações aqui sobre alguns desses animais não fazer muito bem à saúde humana, principalmente talvez se não preparado de forma adequada, e o povo no meio do deserto não poderia talvez ter tudo isso. Pode sim, mas Deus não colocou na lista o que pode e o que não pode, com base aquilo que faz mal e aquilo que não faz mal. Não é isso. Deus está estabelecendo um padrão. E o padrão, conforme o próprio texto lido diz, é para fazer distinção. É para fazer separação. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que irá se revelar através desse povo. E a partir de como esse povo se alimenta, deve refletir que eles servem um Deus diferente. Um Deus santo. Então aqui não pode comer algumas coisas, não pode tocar em algumas coisas a ponto de fazer isso ser pecado e desobediência, não por causa do animal,
mas por causa da ordem dada por Deus. O problema não está em nenhum dos animais aqui. Não é porque é venenoso, não é porque é fedido, não é porque é ruim. Não tem nada a ver. Não tem nada disso relacionado. É porque Deus simplesmente escolheu alguns para consumo e Deus escolheu outros para não ser consumido. E desobedecer isso não tem relação com o animal, mas em relação com aquele que deu a ordem. E aí os detalhes. Né? Se tocar no cadáver, fica cerimonialmente impuro. E algumas vezes, ficar impuro era uma necessidade. Né? Era uma necessidade. Um animal, morreu um rato dentro de um... Já passou por isso? Olha, os roedores são terríveis, né? Terrível, terrível. Eu já tenho... Cada experiência com rato que eu tenho raiva de rato. Né? Uma vez... morando aqui, viu? Aqui é bom de rato, viu? Aqui é grande. Passa a rede de esgoto do lado, tá, aquela coisa. Teve uma vez que eu percebi, rapaz, vestígios de rato dentro de casa. Não acredito. Agora, mas me acende uma adrenalina assim que ele vai embora carregado. Ele não vai vivo, né? E eu vi, rapaz, correu, entrou atrás do fogão, rapaz. E peguei, na época eu tinha uma cachorra, ela era boa de pegar rato. Né? Eu peguei a cachorra com a corrente, levei dentro de casa, ela já farejou o rato. Quando eu abri a porta do fogão, pegou o rato. Né? Aí eu vi na gaveta os vestígios do rato. Mas do jeito que eu peguei essa gaveta, eu joguei tudo fora, com tudo. Uns talher importantes, uns negócios. Vai pro mato que eu tenho um ódio desses bichos aqui, rapaz. Né? Com cocô de rato e coisa assim, vai tudo embora. Joguei coisas que tinha sentimento ali, vai junto, deixa pra lá. Eu vou lavar isso para usar nunca, né? De jeito nenhum. E Deus estabelece aqui, né? Se tocar no animal, está impuro. Está contaminado. Isso diz respeito a estar aceito para apresentar-se em adoração a Deus. Não pode. Irmãos, é muita exigência. Mas é exatamente isso que Deus quer transmitir. Para caminhar com Deus não é do seu jeito. Para caminhar, eu acho tão bonitinho uma chinchilinha, um ratinho, né? Eu estou agora pegando alguém dos nossos dias, jogando lá em Israel, né? Vamos fazer isso. Que coisa, defesa dos animais, vai defender os ratos, e a chinchilinha. Aí eu não acho que é pecador. Você não vai ser aceito por Deus. Porque quem está estabelecendo o padrão, não é quem é sentimental aos bichinhos ali, é o Deus que criou o bicho e está dizendo, esse bicho não presta para você, para o consumo não presta. E por que não presta? Porque eu estou dizendo que não presta. Isso tem relação total com os nossos dias. É relação total com os nossos dias. Antes que você, gaste pensamentos aí. E agora, como é que vai acabar essa mensagem? Nós pode ou não pode comer carne de porco? Nós pode ou não pode comer o rato, né? Se você quiser comer, coma, né? Não tem nada... Tem um povo aí do outro lado do oceano que come rato, come tudo, né? Eu não como. Mas, irmãos, isso não diz respeito a nós. Isso é para o povo de Israel. Isso é para um período. Tá? Mas o princípio aqui é o mesmo. Deus é santo. E para caminhar com Deus, precisamos observar as regras de Deus. As ordens de Deus. Deus não está preocupado se a gente vai comer carne de porco ou não vai comer carne de porco nos nossos dias. Nem um pouco preocupado. Deus não deu essa ordem para nós. Mas Deus está preocupado com a minha vida de santidade, se eu chamo de cristão. Se eu me chamo de alguém que pertence a esse Deus, como que eu tenho transmitido que eu ando com Deus? Eu tenho observado princípios de separação, eu tenho observado princípios de obediência na minha vida em relação ao que Deus diz, e mais aqui agora, deixa eu dizer uma coisa. Quem define, João, quem define o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e o que não é aceitável, não é você, não sou eu. É Deus.
Então, quando Deus diz que não é agradável alguma coisa, fazer, participar, promover, envolver-se, é desagradável a Deus, porque Ele disse. Ou seja, pecado não é pecado quando eu estou convencido de que é pecado. Pecado é pecado porque Deus disse que é. Esse é o ponto aqui. Eu não acho que é impuro, mas não é você que acha nada. É Deus que estabeleceu. Eu não acho que isso é errado. É mesmo? E quem diz que é você que determina o que é e o que não é? Quem falou isso? O meu pastor diz. E quem diz que é o seu pastor que diz isso? Que determina? Quem falou? Eu não faço porque o meu líder espiritual... Quem disse que é o seu líder espiritual que tem autoridade para dizer o que é certo e errado? Sabe quem tem autoridade para dizer o que é certo e errado? Deus. E está aqui, já disse. É a sua palavra. Então esse texto de Levítico tem relação conosco hoje em nos fazer refletir sobre o nosso andar. Temos nós refletido aquilo que Deus pede que façamos e sejamos? Ou será que a nossa vida está sendo conduzida pelo que eu acho que é, que não é? Não, isso não me pesa em nada a consciência. Quem disse que é a consciência que determina? No jardim do Éden, Deus havia dado uma ordem para Adão. Não coma da árvore do meio do jardim. Várias ordens foram dadas. Trabalhe, cultive, dê nome aos bichos. Várias ordens foram dadas. Uma, de forma negativa, não faça isso. Não coma desta árvore que está no meio do jardim. A mulher viu o fruto e ela faz o quê? Ela reinterpreta. Influenciado pela serpente, a serpente já diz, mas Deus não disse que não deve tocar, comer e tocar. Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. A reinterpretação da ordem de Deus está fazendo com que nós passemos esse calor hoje. Tá? E junto com esse calor passando mal. Tem um monte de gente passando mal essa semana, não tem? Talvez você já está aí, meu Deus do céu, pastor, não acaba essa mensagem, eu estou doido para ir embora, não estou aguentando mais. E eu estou aqui também, Senhor, eu vou acabar logo, não aguento mais. Sabe o que é tudo isso? E mais um pouco, consequência da reinterpretação da ordem que Deus deu a Adão naquele dia. A consequência, nós estamos aqui. O pecado faz parte. A morte nos aguarda por causa do pecado. Sabe um outro episódio na Bíblia que mostra em Juízes, ou Josué, capítulo 6, Deus havia dito que todos os despojos de Jericó não poderiam ser tocados, não poderiam ser pegados para si. O povo invade Jericó, derrota Jericó, em algumas ocasiões, era a forma como o próprio Deus abençoava o povo de Israel. Como? Pegando os despojos de guerra. Pegando aquilo que o povo tinha de valioso. Deus fez isso. E muitas vezes. Em Jericó, Deus falou, não pegue nada, não toque em nada, deixa tudo aí. Um homem chamado Acã reinterpreta a ordem de Deus e diz, eu acho que não tem nada a ver. Eu vou pegar um negocinho para mim. Ele pega lá um negocinho. Aquilo custou a vida de Acã. Nós vivemos a geração da reinterpretação das coisas. Essa é a geração. Essa é a nossa geração. Geração de líderes, ou líder especificamente, propor a reinterpretação da Bíblia. Olha só. Eu não acho que é errado ser homossexual. Ok, tudo bem. Eu não acho que Deus despreza quem escolhe ser aquilo que não nasceu para ser. Tudo bem. Mas sabe o que Deus diz? Que não vai entrar no céu.
É isso que Deus diz. Não interessa se você acha que não. Não interessa se você, né, se simpatiza, não se simpatiza. Não, Deus diz que no seu céu não entrarão aqueles que escolhem a ser aquilo que Deus não fez eles para ser. Como também não entrará no céu bêbados. Não entrarão no céu bêbados. Não entrarão no céu mentirosos. Mas eu não acho que isso é mentira. Que se lasque tu e o seu achismo. Tu e a sua interpretação. Não foi mentira. É mentira. Irmãos, nós vivemos a geração da reinterpretação das coisas. Mas sabe o que é interessante? Esse bando de gente sem vergonha faz essas reinterpretações com aquilo que eles querem fazer. E aí vão para Deus e para a palavra, porque Deus não vai mandar um raio de lá, eu fico no meu subjetivismo achando que vai ser diferente, e é o Deus do amor, é o Deus que ama todas, todos e todes, é o Deus da paz, é o Deus mãe, entende? Fica reinterpretando. Mas esse cidadão não reinterpreta às 00:45 da madrugada, no escuro, quando a polícia diz, mão na cabeça. Eu não acho que ele mandou eu botar a mão na cabeça. Não, vai botar a mão na cabeça, né? Por quê? Porque escolhe reinterpretar o que quer reinterpretar. Só que não muda as consequências. Por que ninguém reinterpreta? Todo ano nós temos aqui pessoas que, na quarta-feira, né? Ore por mim que eu vou fazer a prova do Enem domingo. Legal, oramos mesmo. Deus quer que você seja bem-sucedido. Aí diz lá, né, que o portão vai abrir. Olha lá, vamos pegar aí, vai. Que hora que abre o portão? 1h? 1h. E fecha que horas? Então abre 12:00. Vamos lá. Vamos perder. Não vamos perder aqui não. O portão, eu estou dando uma regra aqui do governo. Vamos pensar aqui. O portão estará aberto 12:00 e o portão fechará às 13h. Se você achar que 1h30 o portão vai estar aberto, você vai chegar lá e vai quebrar a cara. E sabe o que acontece? Pessoas correm. Um atropela o outro para poder entrar até 12:59, porque 13h o portão está fechado. E não tem reinterpretação das regras. Cada um reinterpreta o que quer. E nessa matéria, caminhar com Deus, tem muita gente, irmãos, reinterpretando o que é pecado e o que não é pecado. Aquilo que agrada a Deus é aquilo que não agrada a Deus. Eu não acho que tem que ser tudo isso. Essa exigência toda, isso não é de Deus, não pode ser. Isso. Aí você continua fazendo. Aí você continua sendo relapso. E o princípio é o mesmo. Deus quer ver santidade do seu povo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós observamos o princípio de santidade, sendo confirmado, sendo aprofundado e redimensionado em Cristo Jesus. Isso aqui não é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa de Deus. As formas e as ordens de Deus mudou sim, de testamento para o outro, de povo para povo. Mas o princípio é o mesmo. Pedro vai dizer o seguinte, que nós somos seu povo. Olha lá, Gabriel, rapidinho aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 15 e 16. Agora, porém, sede santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os... Pedro está dizendo para Israel? Não, Pedro está dizendo para a igreja o mesmo princípio, baseado no mesmo texto. Olha só o versículo 16. Pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Pedro está citando Levítico, capítulo 11, versículo 45. O princípio é o mesmo. Hebreus, capítulo 12, versículo 4, vai nos dizer o seguinte, olha só, sobre a caminhada com Deus. 14, Gabriel. Tem um 4, mas tem um na frente, né? Então, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida
santa, sem a qual o quê? Sem a vida santa, ninguém verá o Senhor. Ah, você quer ver Jesus? Quer? Isso, continua sendo o que tu é. Continua fazendo o que tu faz, né? No sentido de desagradar a Deus. Continue reinterpretando a palavra de Deus. Ah, isso aqui não é, não. Isso é do passado. Isso foi para o povo naquela época, daquele jeito. Ah, continue. Tu vai ver o juiz do universo condenando e lançando no inferno todos aqueles que não tiveram uma vida santa. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, Gabriel. Olha como que o Novo Testamento vai lançando luz para nós e vai falar que a base dessa santidade exigida é a graça de Deus em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, olha só. Pois a graça de Deus foi revelada a todos, e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelado a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E o versículo 14 também. Olha só, Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Sabe o que é maravilhoso no desenrolar da revelação do plano perfeito de Deus? É saber, irmãos, que Deus não apenas nos dá a ordem de ser santos, Ele nos dá capacidade para isso. A graça de Deus em Cristo Jesus é o que nos capacita a sermos santos, a vivermos vidas que agrade ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele entregou a sua vida para nos libertar do poder do pecado. Ele nos libertou e Ele nos purifica para fazer de nós um povo seu, um povo que se chama pelo seu nome. Eu sou o povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus. Então Deus espera que caminhemos a refletir os valores éticos e morais do caráter de Deus. E como eu consigo isso? É impossível ser como Deus é verdade. Mas isso é impossível quando nós fazemos naquilo que nós somos capazes por nós mesmos. Agora, quando a graça de Deus, quando o sacrifício de Cristo nos alcança, Ele opera em nós, nos purificando, nos transformando, nos capacitando a agradar o Senhor. E é isso que a Bíblia vai apresentar para nós. Tá? Vamos concluir aqui para o encerramento. Tá? Santidade não é moralismo, não é autojustiça, tá? Não é relativismo, ou seja, cada um decide. Eu decido que isso está errado, então eu não faço. Né? Mas isso eu acho que não está errado, então eu faço e para mim eu estou caminhando em santidade. Não é relativismo. Santidade é uma resposta grata a Deus, que nos chamou para vivermos de forma como lhe agrada. Santidade é obediência, é decisão por obedecer à palavra de Deus. Em Cristo, Deus não apenas diz, sede santos. Ele nos torna santos e nos ensina a andar em santidade. Tá? Deus aplica sobre a nossa impiedade a justiça de Cristo. E depois de nos ter dado poder para viver, Ele diz, viva aqui, segue esse caminho. Esse é o trilho, tá? Esse é o caminho, é isso que eu espero. Então, vamos pensar na nossa semana, e a semana bem agitada, bem diferente, né? Alguns passos práticos em torno desse assunto.
Tá? Então, ó, você pode orar o Salmo 139, versículo 23 a 24. Vamos ver esse salmo, Gabriel? Pede a Deus condições de examinar o seu coração. Suplique ao Senhor que evidencie na sua vida alguma coisa que não está alinhada com o que Deus diz para ser e fazer. Olha só, o salmista Davi ora nesse salmo dizendo: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostre-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Será que você pode orar essa semana pedindo: Senhor, me ajude, Senhor, evidencie o que o meu coração e o meu pensamento tem estado ocupado, e se isso te ofende, e se isso não condiz com a tua santidade, com o teu desejo para mim, que me chamo pelo teu nome, me conduza pela verdade, pela vereda da justiça, me oriente. Então faça isso essa semana. Agora, o salmista fala de coisas que ele não sabia objetivamente. Mas tem coisas que nós sabemos objetivamente. Aquilo que fazemos, aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos, às vezes já sabemos que não agrada a Deus. E não nos policiamos ou deixamos passar. Então, estabeleça durante essa semana, estabeleça um não concreto. Uma renúncia. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ouvir isso. Eu não vou permitir isso. Estabeleça um não para aquilo que tem sido feito parte da sua vida, mas que não reflete a santidade de alguém que pertence a Deus. Corte na raiz. Estabeleça, junto com o não, estabeleça um sim. Um sim de consagração. A própria sugestão da oração do Salmo é um sim de consagração. Estabeleça que você irá orar essa semana. Senhor, examine o meu coração. Senhor, me deixe saber. Senhor, traga à tona aquilo que não está te agradando. Se necessário for, um terceiro passo, procure um irmão, procure uma irmã para prestar contas, para compartilhar daquilo que tem feito parte da sua vida, mas que não agrada o Senhor. Isso te fortalece. Isso é bíblico. Isso te fortalece. E um último princípio. Lembre de 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Olha lá. Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Irmãos, Deus chama pecadores a se aproximar diante dele. Isso é possível. Isso é possível porque esse Deus que é um fogo consumidor providenciou os meios. O meio é Jesus Cristo. Você já se aproximou de Deus para receber perdão dos seus pecados? Isso é uma possibilidade hoje, se você fizer do jeito de Deus, se arrependido dos seus pecados, se pela fé em Cristo Jesus, você pode ter o perdão dos seus pecados. Para você que já se aproximou de Deus e recebeu o perdão dos pecados, você tem andado em santidade? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor me ajude a cada um de nós, pelo que fazemos, os novos membros, pelo que pensamos e pelo que às vezes deixamos de fazer, que a nossa vida possa ser um reflexo de um compromisso com a palavra e a verdade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e nós estamos encerrados nesta oportunidade. Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo. Queremos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça de nós um povo verdadeiramente santo, um povo que ama o Senhor, um povo que não ande segundo o pensamento moderno da reinterpretação das tuas ordens, da redefinição da verdade, do certo e do errado,
mas que a Tua palavra possa ser, ó Deus, a referência para as nossas vidas. E o que ela disser, possamos nós obedecer e fazer para a glória do Teu santo nome e para o nosso bem. Nos abençoe, ó Deus, essa semana. Nos purifique e traga à tona as nossas mentes aquilo que tem feito parte das nossas vidas e não tem agradado o Senhor. E nos conduza pelo caminho eterno. Nós oramos no nome de Jesus, agradecendo por tudo. Amém.